Jesus. Pai, nós queremos te agradecer, Pai, por esta manhã em que o Senhor nos traz, ó Deus amado, a tua casa, Deus, para podermos te adorar. Obrigado, Senhor, porque nós já estamos aqui, ó Deus, para celebrar o Senhor. Obrigado pela vida daqueles irmãos que estão a caminho, ó Deus, aqueles que estarão conosco nessa manhã. Que a bênção do Senhor esteja sobre eles, ó Deus, e que eles possam, ó Deus, receber do Senhor, ó Pai, aquilo que o Senhor tem para cada um deles. Pai, em nome de Jesus, Pai, nós clamamos a direção do Senhor, nós clamamos, ó Deus, para que o Teu Espírito Santo esteja nos conduzindo nesse tempo, Pai, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Vamos orar ao Senhor, vamos adorar o Senhor neste momento. Aleluia. Feche seus olhos. Vamos juntos adorar a Deus nesse momento. Essa canção fala de entrega, essa canção fala de invocação do Espírito Santo. Ele está aqui neste lugar, aleluia. Oh, Jesus. Tudo está preparado aqui, a casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Os filhos já estão chegando aqui. Agora somos 2 ou 3 ou mais. Meu coração disposto a queimar por ti. Todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes quebrantado, só quero te falar que teu é o reino e a glória para sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Teu é o reino e a glória para sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Oh, oh, oh. Aleluia. Não há outro Deus supremo e criador como o nosso Deus. Aleluia. Vamos declarar que só Ele é santo, só Ele é santo. Declare, bendize o nome dEle, que Ele é digno, que Ele é santo, e não há outro, e não há outro. Aleluia. Só Tu és santo. Declare, só Tu és santo. Só Tu és santo. Não há outro como Tu. Não há outro como Tu. Não há outro como Tu. Não há outro como Jesus. Só Tu és santo. Adore esse nome. Só Ele é santo. Só Tu és santo. Adore. Não há outro como Tu. Não há outro como Tu. Não há outro como Tu. Não há outro como Jesus. Só Tu és
bem alto. Só tu és santo. Declare a Ele. Não há outro como tu. E não há. Não há outro E não há. como tu. E não há. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Só tu és santo. Declare isso bem alto, igreja. Só tu és. Vamos estremecer os céus dizendo: não há outro como tu, Senhor. Não há outro como tu, Senhor. Um Deus criador dos céus e a terra. O Deus que nos trouxe até aqui. O Deus que nos reconhece como filhos. Aleluia. O Deus que reconhece o teu viver. Sabe onde tu andas. Aleluia. É o nosso Deus, aquele que nos vê. Aquele que se faz presente aqui no nosso meio. Declare. Bendiz o nome dEle. Declare intensamente que não há outro como Ele. O nome dEle é único, é digno de todo louvor. Declare com o coração agora. Abre os teus lábios e diz e declara ao nome Redentor. Santo. Aleluia, Senhor. Só Tu és santo. Só Tu és santo. Não há outro como Tu. Obrigado, Jesus. Nós reconhecemos que só Tu és santo. Não há outro como Tu. Não há outro como Jesus. Vamos juntos em uma só voz agora. Vamos declarar com o nosso coração. Só Tu és santo. Só Tu és santo. Não há outro como Tu. Não há outro como Tu. Não há outro como Tu. Não há outro como Jesus. Aleluia. Nós podemos Te sentir, Espírito Santo, neste lugar. Aleluia. Aleluia. Flua neste lugar, Espírito de Deus. Flui com liberdade. Aleluia. Tu és bem-vindo, Espírito de Deus. Santo, santo, santo és o Teu nome. Ah, papai, obrigado, Jesus. Não há outro como Tu, Pai. Flua, Espírito Santo. Flua, Espírito de Deus, em nossos corações. Quebranta os nossos corações. Aleluia. Aleluia. Eu procurei em outro lugar, em outras pessoas, em tantas coisas. Eu procurei em outro lugar, em outras pessoas, em tantas coisas, mas descobri Teu rio em mim e transbordei do Teu amor, sinto fluir. Declare: Teu rio de vida aqui. Sinto fluir Teu rio de vida aqui. Eu procurei em outro lugar, em outras pessoas, em
procurei em outro lugar, em outras pessoas, em tantas coisas, mas descobri teu rio em mim e transbordei do teu amor. Sinto fluir teu rio de vida aqui. Oh, oh, oh. Sinto fluir teu rio de vida aqui. Eu quero beber de tuas águas, eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio, vou mergulhar no teu rio. Eu quero beber de tuas águas, eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio, vou mergulhar no teu rio. Eu quero beber de tuas águas, eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio, vou mergulhar no teu rio. Eu quero beber de tuas águas, eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio, vou mergulhar. Sinto fluir. Declare: teu rio de vida aqui. Oh, oh, oh. Sinto fluir teu rio de vida aqui. Eu quero beber, eu quero beber de tuas águas, eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio, vou mergulhar no teu rio. Eu quero beber de tuas águas, eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio, vou mergulhar. Sinto fluir. Deixa ele fluir, igreja. Chama por ele. Deixa a presença do Senhor que está aqui neste lugar fluir. Peça ao Espírito Santo que venha te encher nessa manhã em nome de Jesus. Invoca o nome dele, clame por ele. Chama pela presença do Pai. Ela é intensa. Se você crer, chama por ele. Deixa fluir em nome de Jesus. Sinto fluir. Deixa ele fluir. Deixa o rio passar. Aleluia. Invoca a presença real do Espírito neste lugar. O Espírito Santo, ele fala de várias maneiras. Peça a ele que ele te fala nessa manhã da melhor maneira possível, ao ponto de você ouvir, de você sentir a presença do Espírito neste lugar. Deixa fluir, deixa fluir. Sinto fluir teu rio de vida aqui. Aleluia. Sinto fluir teu rio de vida aqui. Aleluia. Eu quero beber de tuas águas. Se você tem sede, beba da água da vida. Aleluia. Eu quero beber de tuas águas. Eu quero beber da tua fonte.
Vou mergulhar no teu Aleluia. rio. Vou mergulhar no teu rio. Eu quero beber de tuas águas. Eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio. Vou mergulhar no teu rio. Eu quero beber de tuas águas. Eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio. Vou mergulhar. Sinto fluir teu rio de vida aqui. Oh, oh, oh. Sinto fluir teu rio de vida aqui. Sinto fluir teu rio de vida aqui. Aleluia. Santo, santo és o teu nome, Jesus. Obrigado. Deus, obrigado pela tua presença no nosso meio. Que nessa manhã nós possamos, ó Pai, sermos tocados ainda mais, papai. Que venha a tua palavra cheia, ao ponto de nós transbordar da tua unção. Nós queremos mais de ti, nós temos fome e sede da tua presença. Flui, Espírito Santo, tu és bem-vindo em nossas vidas, neste lugar, em nome de Jesus. Amém? Vamos aplaudir ao Senhor. Aleluia. Aleluia. Você pode aplaudir mais o Senhor, porque Ele merece. Você pode fazer o seu melhor nessa manhã, amém? Glória a Deus. Pode se sentar, querido, pega a sua Bíblia e nós vamos continuar adorando o Senhor com os nossos dízimos e as nossas ofertas. E eu quero falar nessa manhã sobre aquilo que muitas das vezes pode trazer preocupação ao seu coração. Nós vivemos dias em que acredito que a área profissional, financeira, econômica tem preocupado muitas pessoas. E eu louvo a Deus, porque a palavra de Deus é a resposta, amém? Você pode declarar isso, dizendo assim, a palavra de Deus é a resposta? Amém, glória a Deus. Abre a sua Bíblia comigo no Evangelho de Mateus, capítulo de número 6. E nós temos aqui no Sermão do Monte, no Sermão da Montanha, nosso Senhor Jesus Cristo nos dando orientações em relação às nossas preocupações. O verso de número 25, Mateus capítulo 6, 25 diz o seguinte: portanto eu digo, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao vestir. Não, você não é a vida mais importante que a comida? E o corpo mais importante do que a roupa? Observem as aves dos céus, não semeiam e nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Porque vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem o lírio dos campos. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo, o que vamos comer, ou o que vamos beber, ou o que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Querido, nós precisamos afirmar essa verdade para nós mesmos. Deus sabe o que nós precisamos.
Hoje, os irmãos que conhecem aqui a rotina do prédio, sabem que do lado de lá tem uma mata, né? E aí, pela manhã eu estava na minha sala ali, e aí chegou 2 visitantes frequentes ali, que são 2 tucanos que vivem aqui nessa mata. Mas todos os dias pela manhã eles estão ali e comendo as frutinhas, comendo as coisas, ou seja, e eu olhei para aquilo tudo e a Bíblia diz que a natureza manifesta a glória de Deus. Aí você vê aquela ave bonita, frondosa, e fala assim, quem é que põe alimento para essa? Quem que ensinou ele vir aqui? Querido, o próprio Deus cuida de todas as coisas, amém? E aí a gente vê, ou seja, numa coisa simples, o cuidado de Deus para conosco. Agora preste atenção, você tem muito mais valor do que todas essas coisas, porque a Bíblia fala que nós somos a obra-prima da criação de Deus. Então não há razão para a gente viver de maneira preocupada, nós podemos confiar no Senhor. É bem verdade que isso não é igual a viver de maneira irresponsável, mas nós devemos exercer fé, nós devemos viver com sabedoria, aprendendo as lições de José no tempo de dificuldade, ou seja, no tempo da bonança, no tempo da prosperidade, nós temos que ter sabedoria para guardar, para quando vier o tempo de escassez, nós tenhamos como nos manter. Essas são as lições de José, que nós aprendemos lá no Antigo Testamento, mas às vezes, a gente pode ter falhado nisso, mas mesmo que você falhe naquilo que você tem que fazer, você precisa compreender que Deus, Ele é o seu Pai, e Ele cuida de você, amém? Ele cuida de você. O que nós precisamos fazer? Nós precisamos colocar a nossa vida no altar do Senhor. O ato de ofertar, de devolver o nosso dízimo, não é uma barganha que eu faço com Deus, e eu não gostaria que você entendesse essa palavra como dizendo o seguinte, você tem que fazer isso para ser abençoado. Não, você deve ofertar sim, mas por gratidão ao Senhor, por amor ao Senhor, por entender, ou seja, o valor que existe em se apresentar diante do Senhor, porque a sua oferta é, na verdade, você diante do Senhor, amém? Fica de pé, eu quero orar pela sua vida, eu quero abençoar a sua vida financeira, eu quero abençoar o seu trabalho, as suas fontes de recursos, porque nós cremos que Deus fará com que nós possamos prosperar, mesmo no tempo de crise, prosperar, mesmo quando as dificuldades serem reais e verdadeiras, nós sabemos que nós podemos contar com o cuidado de Deus, amém? Você crê nisso? Então fecha seus olhos, vamos orar ao Senhor. Pai, muito obrigado, porque nessa manhã nós estamos aqui, ó Deus, e juntos, ó Deus, como igreja nós podemos te adorar. Obrigado, Senhor, porque nós temos o privilégio, ó Deus, de poder ofertar na tua casa, Deus, ofertar daquilo que o Senhor nos deu. Ó Pai, em nome de Jesus, ó Deus, continua a tua obra, Deus, nos nossos dias. Obrigado, Deus, porque nós podemos confiar completamente no Senhor, e o Senhor cuidará de todas as nossas necessidades. Pai, eu oro pela vida dos seus filhos que estão aqui, ó Deus, que tem a sua profissão, o seu ramo de atividade, ó Deus, em nome de Jesus, que eles possam ver, ó Deus, o favor do Senhor, ó Deus, no trabalho deles, que o Senhor dê sabedoria, Deus, direção, ideias, ó Deus, para que eles possam crescer e prosperar nesse tempo de adversidade. Pai, nós declaramos em fé, Senhor, que não haverá pessoas necessitadas no nosso meio, porque o Senhor tem cuidado de nós, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Você tem liberdade nesse momento de sair do seu lugar, ir até um dos gasofilácios e deixar a sua oferta, enquanto o Gleiciano adora o Senhor. Quero beber de tuas águas, eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio, vou mergulhar no teu rio. Eu quero beber de tuas águas, eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio, vou mergulhar. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, ó Deus, pelos dízimos que foram consagrados, ó Deus, nessa manhã.
Ó Deus, aqueles que foram recebidos, ó Deus, durante a semana, Pai, através das nossas contas bancárias, ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor esteja abençoando, Deus, e suprindo a necessidade dos teus filhos em todas as coisas. Amém e graças a Deus. Antes de você sentar, eu gostaria que nós pudéssemos orar neste tempo. Nós não podemos ir até se juntar ao outro para poder orar, mas você pode estender suas mãos agora, amém? Eu queria que você direcionasse as suas mãos agora para quem está do seu lado, na sua frente, atrás de você, e você pudesse orar pela vida dessa pessoa, amém? Você pudesse abençoar a vida dela agora. Talvez você comece orando por um, depois vai orar por outro. Comece a orar agora, deixe você ser um instrumento de Deus agora. Deixa Deus te usar como um fator de ser bênção na vida do outro. Começa a orar agora. Você vai orar não por você, mas por outra pessoa. A oração que você gostaria de receber nessa manhã, você vai fazer por essa pessoa ou por essas pessoas, amém? Começa a orar agora em nome de Jesus. Libera aquilo que está dentro de você. Deixa o Espírito Santo te conduzir. Oh, Espírito Santo. Tua igreja, Senhor, levanta suas mãos, ó Deus, para interceder, ó Deus, na vida uns dos outros. Nós cremos, ó Deus, no poder da intercessão. Nós cremos, ó Deus, que o Senhor faz milagres, ó Deus, e que o Senhor nos usa, Senhor. O Senhor usa pessoas, usa a tua igreja, Deus, nessa manhã, para ministrar cura sobre a vida dos teus filhos. Pai, em nome de Jesus, ó Deus, libera da tua unção, libera do teu poder sobre nós, ó Deus, e através de nós, Pai, em nome de Jesus, nós ministramos cura sobre a vida daqueles que estão enfermos. Nós ministramos, ó Deus, o vigor, o renovo, Senhor, para aqueles que estão desanimados. Ó Espírito Santo, em nome de Jesus, nós como igreja, Senhor, ministramos na vida uns dos outros, ó Deus, e cremos, ó Deus, no poder do Senhor sendo liberado através de nós, em nome de Jesus. Você vai levantar suas mãos o mais alto que você puder agora, e nós vamos orar pela igreja, a igreja que não está presente, as pessoas que neste momento estão nas suas casas. Talvez você saiu para vir para o culto e deixou um familiar seu lá, deixou seu filho lá que não pode vir no culto ainda. Começa a orar por essas pessoas. Talvez você se lembre aí, venha na sua memória alguém que ainda não voltou a participar dos cultos depois desse tempo que nós não tivemos cultos presenciais. Começa a orar por essas pessoas agora. Começa a orar e ministrar a bênção do Senhor sobre elas. Começa a declarar em nome de Jesus que a bênção do Senhor alcança elas aonde elas estão. Começa agora com autoridade diante do Senhor. Talvez pessoas que não frequentam a igreja, mas que você gostaria que frequentasse. Começa, querido. Começa a abençoar a vida delas. Começa a ministrar. Pai, nós oramos, ó Deus, pelos irmãos que fazem parte do grupo de risco, ó Pai, que ainda não podem participar dos nossos cultos, ó Deus, pelas crianças, ó Deus, que ainda não podem participar dos nossos cultos presenciais, ó Deus, por aqueles que estão com medo, ó Deus, e por causa do medo, ó Deus, eles ainda não têm participado dos cultos presenciais. Ó Deus, aqueles que começaram, ó Deus, a participar dos cultos online, ó Deus, e muitas das vezes nem moram na nossa cidade. Nós oramos por essas pessoas, ó Deus, e abençoamos a vida delas. Que nessa manhã o Senhor esteja alcançando essas pessoas, ó Deus, e ministrando a tua bênção e o teu favor sobre elas. Pai, nós oramos também pela nossa cidade e abençoamos a nossa cidade, Deus. Te damos graças, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito nessa terra, e declaramos em nome de Jesus, ó Pai, que essa terra é uma terra de oportunidades, que essa terra pertence ao Senhor, e que o Senhor, ó Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor reina sobre essa cidade. Oh Pai, em nome de Jesus nós declaramos que vamos viver, ó Deus, um tempo de paz e prosperidade, Pai,
em nome de Jesus, em nome de Jesus, Pai, nós declaramos salvação sobre a vida da cidade, nós abençoamos, ó Deus, os profissionais da área da saúde, ó Deus, e declaramos, ó Deus, que esse vírus será erradicado na nossa cidade, Pai, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Pode se sentar, querido, aleluia. Bendito é o Senhor. Eu recebi ontem à noite, assim como alguns irmãos aqui também, o boletim informativo, em relação ao Covid-19, já há 2 dias que não há alteração alguma. Amém? Glória a Deus, glória a Deus. Nós estamos vendo aí que a situação está ficando estabilizada. A pessoa me questionou durante a semana, falou assim: pastor, mas será que esse número aí é real, é verdadeiro, não é? Como é que é? Eu falei assim: olha, eu acredito que estão tentando fazer o que é possível, o melhor possível. Mas nós sabemos que é possível que existam outras tantas pessoas que não procuraram as unidades de saúde, que talvez foram infectados, melhoraram e ninguém ficou sabendo. Mas o que a gente pode confiar de fato, não é nesses números, é na bondade de Deus, amém? Então, ou seja, nós louvamos a Deus porque nós temos 2 pessoas em tratamento, de 74 pessoas que foram listadas lá, confirmadas como infectados, tem 2 em tratamento. Uma delas está internada, mas ela foi contaminada dentro do hospital. E graças a Deus passa bem, está melhorando. Uma senhora de 80 anos. Então, ou seja, a gente louva a Deus porque o Senhor tem feito milagres, amém? No nosso meio, na nossa cidade, e tem cuidado de nós, amém? Amém ou não amém? Glória a Deus. Querido, quero te falar algumas coisas antes de ministrar a palavra, com relação à nossa agenda semanal. Aquilo que nós temos produzido para abençoar a vida da igreja. Nós sabemos, algumas das atividades nossas não estão sendo possíveis acontecer. Que são as nossas células. Mas sexta-feira, nós realizamos um culto muito abençoado, ali na região do Barro Amarelo. Fizemos um culto ali, ou seja, seguindo as normas de proteção, todo mundo de máscara, mantendo o distanciamento, mas nós tivemos ali. E ali nós fomos muito abençoados, amém? E a gente vai começar gradativamente, com muito cuidado, nós vamos começar a retomar algumas atividades na medida do que for possível, Nós estávamos numa varanda bem espaçosa, com as pessoas ali bem distanciadas, todo mundo com máscara, tudo certinho, mas o principal ali foi a presença de Deus. Que tempo precioso, que tempo gostoso para abençoar aquela família, abençoar aquela região. Muito em breve nós estaremos fazendo ali também na Serra Negra, e onde o Senhor nos conduzir. Mas a gente tem produzido, ou seja, algumas atividades através da internet, Então, ou seja, segunda-feira acontece uma maturidade live, na quarta-feira tem o culto presencial, e ele também é transmitido online, para que todos possam participar. No sábado, está acontecendo aí a live dos jovens, Tem sido uma bênção, o Atos Movimento. Como o pessoal tem sido abençoado através do trabalho dos nossos jovens. Os adolescentes também estão se movimentando aí para ter algo assim relevante, para abençoar a vida dos adolescentes. A igreja não está parada, a igreja está avançando. Mas é muito importante que nós possamos participar disso. Para quê? Para que a gente possa estar junto, amém? No mesmo espírito. Eu tenho certeza, eu posso dizer de mim, eu acho que eu, como pastor, nos 10 anos de ministério que eu tenho, eu nunca trabalhei tanto como agora, porque a gente faz presencial, faz online, e as coisas estão acontecendo, e glória a Deus por isso. Nós temos tido a oportunidade de ter contato com muitas pessoas. Hoje, o culto das 10 horas, ele será transmitido, ou seja, para poder alcançar mais pessoas. Às 16 horas, tem o culto das crianças, o culto Kids, que está muito bacana, está muito especial, foi gravado aí na quinta-feira. E como tem sido toda semana, eu quero desafiar você que é pai, que é mãe, que possa ajudar o seu filho, o seu neto, o seu sobrinho a assistir, porque muitas das vezes o que acontece? Eles precisam de um incentivo, de alguém que vai lá,
que vai colocar o celular ou o televisor lá para passar e colocar eles para assistir. A gente tem tido, ou seja, resultados muito bons, mas a gente percebe que muitos ainda não estão participando. A gente quer, na verdade, que todos possam participar. Se você tem condição, que você participe, abençoe a vida de uma criança, porque essa semente precisa ser plantada no coração dos nossos filhos. Amém? Amém ou não amém? E hoje à noite, nós temos culto online. Os irmãos sabem que nós não podemos fazer os cultos à noite, por causa do decreto municipal. A gente compreende isso, estamos nos organizando, mas às 19 horas, nós temos um culto que é totalmente diferente das 10 horas, uma palavra nova para abençoar a sua vida. Então, às 19 horas, eu quero convidar você para, além de ser abençoado participando do culto, você ser um missionário nas redes sociais. Você pegar esse culto, participar do culto lá e fazer o quê? E compartilhar nos seus grupos aí de WhatsApp, de Facebook, mandar para as pessoas que você sabe que precisam. Por quê? Porque dessa forma nós conseguimos abençoar muitas pessoas também. Amém ou não amém? Vamos para a palavra então? Abra a sua Bíblia comigo no Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo de número 8. Possivelmente que eu vou ministrar agora, eu também ministrarei às 10 horas da manhã, no próximo culto, mas eu vou concluir essa mensagem no culto à noite. Então, ou seja, a gente vai trabalhar dessa forma, nós estamos procurando fazer isso para quê? Para gerar esse engajamento, porque nosso tempo aqui ele é muito restrito, então muitas das vezes não dá para ministrar tudo. Então a gente ministra de 2 vezes, amém? Você pega a primeira parte aqui, abençoada, assimila, e à noite você pega a segunda parte lá, através do nosso canal do YouTube, amém? Lucas capítulo 8, verso 22, diz o seguinte: certo dia, Jesus disse aos seus discípulos: vamos para o outro lado do lago. A afirmação de Jesus aqui, ela é clara, objetiva, ou seja, Jesus tinha um plano, tinha um alvo. Ele estava ensinando as pessoas, ensinando as multidões, mas ele, no determinado momento, ele paga aquilo e ele vai fazer o seguinte: nós vamos atravessar o mar. Nós vamos atravessar o mar da Galileia, vamos para o outro lado, porque eu tenho algo a realizar lá. E ele diz isso, e o que acontece? Esses discípulos entram nesse barco, e eles partem para atravessar esse lago. Eu acredito que não seria um barco assim, muito pequenininho. Por quê? Porque nada, eram 13 pessoas, Jesus e os 12 discípulos. Mas acontecem algumas coisas que são interessantes nessa viagem. E o texto continua dizendo, a partir do verso 23, enquanto navegavam, Jesus, ele adormeceu, abateu-se sobre o lago um forte vendaval, de modo que o barco estava sendo inundado, e eles corriam grande perigo. Os discípulos foram acordá-lo, clamando: mestre, mestre, vamos morrer. Ele se levantou, repreendeu o vento e a violência das águas. Tudo se acalmou e ficou tranquilo. Verso 25. Onde está a sua fé? Perguntou ele aos seus discípulos. Amedrontados e admirados, eles perguntaram uns aos outros: quem é este que até os ventos e as águas dá ordem e eles lhe obedecem? Querida, eu queria te chamar a atenção para algumas coisas nessa parte do texto. Jesus, ele tem um propósito definido, claro, e ele está rumando aquele propósito, em direção àquele propósito. E é interessante a gente perceber que no meio do caminho houve adversidade, tempestade. A Bíblia fala que a nossa luta, na verdade, não é contra seres humanos, que a nossa luta, ela é espiritual, e ela é contra as autoridades celestiais, ou seja, as hostes espirituais da maldade, que povoam os céus. E ali o que acontece? A gente percebe que essa tempestade começa com um vento, um vendaval.
Sem dúvida alguma, essa tempestade, ela não era algo assim simplesmente natural. Era algo também espiritual. Era algo que nós chamamos de resistência. Era uma resistência àquilo que Jesus estava para fazer, aquilo que Deus estava planejando fazer através do seu Filho. E o que eu quero chamar a sua atenção nessa manhã? É que todas as vezes que nós nos colocamos na posição para cumprir o propósito de Deus, para viver a nossa vida para agradar a Deus, vão se levantar dificuldades, vão se levantar muitas das vezes tempestades, tempestades que na maioria das vezes não tem causa. Mas o que nós vemos Jesus fazendo diante disso? Há uma expressão aqui que é interessante, no meio da tempestade, Jesus estava dormindo. Você consegue compreender isso? O que eu percebo, na verdade, é que a maioria das pessoas, no meio da dificuldade, no meio dos problemas, elas perdem o sono. Elas não conseguem descansar, elas não conseguem dormir, não conseguem pensar em outra coisa. E muitas das vezes o que acontece? Nós vemos isso acontecendo nos nossos dias. Eu confesso para os irmãos que no começo dessa pandemia, a gente fica muito preocupado. E eu comecei a assistir, a ver, a procurar informação. E muitas das vezes, até mesmo para tentar trazer uma palavra de esperança, de paz. Mas a gente não pode ser alienado, a gente precisa ver o que está acontecendo. E tendo contato com tanta informação negativa, com tanta notícia ruim, é inevitável você também sujar os seus pés nesse meio, você começar a ficar preocupado demais, você fazer com que a preocupação ela exagere, ela extrapole o espaço que é positivo da preocupação, do cuidado, e se torne medo. E ali o que acontece? O que nós percebemos? Diante da tempestade, Jesus estava dormindo. Você já imaginou que diante das lutas, das dificuldades que você tem para fazer, que você tem passado, talvez a única coisa que você não fez ainda foi descansar, foi dormir e pegar e falar assim: olha, tem alguém que cuida de todas as coisas, que é mais poderoso que eu e que está no controle de tudo. Eu não posso fazer nada, o que eu vou fazer? Eu vou descansar. Eu acredito que nós precisamos aprender como Jesus a fazer o quê? A dormir durante a tempestade. Pastor, mas isso é loucura. Não é. Quando a gente olha para o contexto da palavra de Deus, nós vamos dizer o seguinte: nós vamos perceber que o conselho de Deus em Hebreus para nós é que nós nos esforcemos para entrar no descanso. Esforçar para descansar. Parece contraditório, mas não é. É porque na verdade tem muitas coisas que você pode fazer, mas tem muitas coisas que não estão no controle, no seu controle. E o que você precisa fazer? Você precisa confiar naquele que realmente pode fazer alguma coisa, que pode mudar a realidade da sua vida. Nós começamos a falar nessa manhã aqui sobre preocupações, e as preocupações têm roubado a paz de muitas pessoas que estão vivendo com base nisso. O Senhor Jesus disse que são os pagãos que se preocupam com essas coisas. Aí você vai dizer: mas eu não sou pagão, eu não sou uma pessoa sem fé, eu sou crente, eu sirvo o Senhor, eu sou discípulo de Jesus. Mas olha para a reação dos discípulos no barco. Quando aquela tempestade veio, os discípulos ficaram o quê? Com medo. Então, ou seja, é possível que eu e você, em alguma situação da nossa vida, nós possamos dar uma fraquejada, nós possamos dar um tropeção ali. E a gente tem que entender o seguinte: Cristo está no barco das nossas vidas, amém? E diante do problema nós podemos nos socorrer, clamar a Ele. Mas o que Jesus quer nos ensinar é que nós possamos seguir o padrão. E qual que é o padrão? É Cristo. Eu quero desafiar você a enfrentar as suas dificuldades, as suas lutas, as suas adversidades por meio da fé. E qual que é o maior esforço de fé que você precisa fazer? Descansar. Pastor, mas essa tempestade não seria uma tempestade como aquelas naturais que a gente vê aí? Não é.
Por quê? Porque é preciso que a gente olhe o todo. Jesus, ele estava determinado a sair de um lado do lago e ir para o outro lado, porque lá ele tinha algo para fazer. Eu queria que você, na verdade, pudesse questionar as tempestades que você tem enfrentado, questionar os problemas que você tem passado, e fugisse da armadilha de naturalizar todas as coisas, porque se existe aqueles que querem espiritualizar tudo, e às vezes vivem na irresponsabilidade por causa disso, existem aqueles também que não vivem na irresponsabilidade, mas eles vivem na incredulidade, porque eles acham que tudo é natural, tudo é normal, e esquecem que nós não estamos aqui a passeio. O Senhor, Ele nos salvou, amém? Nós estávamos caminhando para a destruição, nós estávamos mortos nos nossos pecados, mas Ele nos salvou, Ele nos redimiu, Ele pagou a nossa conta, Ele mudou a realidade das nossas vidas, Ele nos libertou. Mas presta atenção, para que Ele fez isso? Bom, porque Ele te ama, mas porque através de você, outros tantos também terão novas experiências com o Senhor, amém? Através de você, Deus vai realizar grandes coisas. Aí você fala assim, mas pastor, eu não quero ser pastor, eu não quero ser cantor, querido. Você não entende que muitas das vezes o que Deus quer fazer começa dentro da sua casa. Quer que você seja uma bênção dentro da sua casa. Houve uma mulher no século 17 que ela serviu a Deus com primazia. Ela dedicou a sua vida, e sabe qual foi o grande feito dela? Ser uma mãe. Ela deu à luz a 14 filhos. E olha, 14 filhos. Conduziu esses filhos até o Senhor Jesus Cristo. Mas que grande talento que ela tinha. Ela não era uma pregadora, ela não era uma cantora, nada, ela era uma mãe. E essa mãe cuidou dos seus filhos, enfrentou os desafios do século 17 e conduziu eles ao Senhor. E essa mãe gerou Wesley, que é o idealizador do movimento metodista, um dos grandes avivalistas do século 17. Mas sabe quem gerou esse grande avivalista? Uma mulher simples, que ela simplesmente cumpriu a função de ser mãe, mas ela enfrentou isso com autoridade. Ela entendeu que era sair dali e ir para cá, e que ela chegaria ali e cumpriria o propósito da vida dela. Com Jesus, a gente percebe o seguinte: Jesus ele sai desse lado do lago e vai para o outro. Tem essa experiência, questiona os discípulos, dá uma palavra de advertência aos discípulos com relação à incredulidade, à falta de fé deles. Por quê? Porque eles poderiam ter resolvido o problema. Mas olha, ele fez isso depois que as coisas estavam tudo legal, que a bonança estava reestabelecida. Porque é assim que Deus faz. No meio da tempestade, Ele quer que a gente vença a tempestade. Mas se a gente não consegue, Ele nos ajuda. Mas depois Ele chega e nos orienta de como mudar essa situação. Agora preste atenção no que diz a palavra. Verso de número 26. Navegaram para a região dos Gerazenos. Gerazenos. Verso 26. Que fica do outro lado do lago, em frente a Galileia. Quando Jesus pisou na terra, foi o encontro dele um endemoniado daquela cidade. Fazia muito tempo que aquele homem não usava roupas, nem vivia em casa alguma. Mas nos sepulcros, quando viu Jesus, ele gritou, prostrou-se aos seus pés e disse em alta voz: que queres comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te que não me atormentes. Pois Jesus havia ordenado que o espírito imundo saísse daquele homem. Muitas vezes ele tinha se apoderado dele, mesmo com os pés e as mãos acorrentadas, entregue aos cuidados dos guardas,
quebrava as correntes e era levado pelo demônio a lugares solitários. Jesus lhe perguntou: qual é o seu nome? Legião, respondeu ele, porque muitos demônios haviam entrado nele. Imploravam-lhe para que não os mandasse para o abismo. Uma grande multidão de porcos estava passando naquela colina. Os demônios imploraram a Jesus que eles permitissem entrar neles, e Jesus lhe deu permissão. Saindo do homem, os demônios entraram nos porcos, e toda a manada atirou-se precipício abaixo, em direção ao lago, e se afogou. Querido, o que Jesus estava planejando fazer? Qual que era o objetivo de Jesus? Trazer liberdade para a vida desse homem. Mas presta atenção, para que aquele homem fosse liberto, antes Jesus teve que vencer a tempestade lá atrás. Quem que estava causando aquela tempestade? Quem que estava resistindo Jesus e seus discípulos a chegar em Gadara? Sem dúvida alguma, existia uma influência maligna para fazer o quê? Para que mantivesse esse homem cativo, para que esse homem continuasse a viver da forma como ele vivia. E presta atenção, esse homem vivia sob a influência desses demônios. E qual que era o sintoma disso? O que eles faziam? Eu destaco algumas coisas. Fazia muito tempo que aquele homem, ele já não usava roupas, não tinha mais pudor, ele não tinha mais vergonha, ele não se comportava como uma pessoa de bom senso. Querido, muitas das vezes a gente olha para os nossos dias, a gente percebe pessoas que perderam o pudor das suas vidas, que não olham para as suas vidas e não tem mais assim o senso, e às vezes algumas pessoas é o senso do ridículo, porque estão se expondo de maneira absurda, sem necessidade alguma, mas estão fazendo aquilo, muitas das vezes como uma válvula de escape. Esse homem, atribulado pelo diabo, talvez o Novo Testamento seja o exemplo mais terrível de endemoniado. Ele já há muito tempo já andava nu pelas ruas, causando impacto na vida das pessoas. Porque já imaginou? Como que você fica se do nada saísse uma pessoa pelada aqui no meio de nós? Imagina que absurdo. Como que você se sentiria? Constrangido. Esse homem andava na rua. Consegue imaginar o que estava acontecendo com ele? Mas não só isso. Não usava roupas, nem vivia em casa alguma, mas nos sepulcros. E uma versão vai dizer que ele vivia clamando nos sepulcros. Já havia abandonado sua família e estava vivendo de fato um caminho de morte. Porque é isso que Satanás deseja fazer na vida das pessoas. A Bíblia fala que ele veio para matar, roubar e destruir. E muitas das vezes a gente olha para as situações e a gente acha que é só natural. É lógico que existe a questão da depravação humana, mas a própria depravação humana, ela é resultado da influência do inimigo. É lógico que o ser humano tem responsabilidade, a possibilidade de escolher como que ele vai viver, mas existem muitas pessoas que são empurradas para esse tipo de vida. Empurradas por quê? Por aquilo que elas estão passando, pelas circunstâncias. O texto continua dizendo, no verso 29, diz o seguinte: pois Jesus já havia ordenado que aqueles demônios saíssem dele, mas muitas vezes eles tinham se apoderado dele. Mesmo com os pés e mãos amarrados, ele arrebentava, quebrava as correntes e era levado pelo demônio a lugares solitários.
quadro de uma pessoa que perdeu o pudor, o quadro de uma pessoa que já vive fora de casa, que vive solitário. Querido, está configurado aqui o quadro de muitas pessoas depressivas. Existem pessoas, querido, que a gente conhece, que diante da tempestade que nós estamos vivendo, diante dos problemas, eles estão vivendo um quadro o quê? Depressivo. E por que disso? Querido, existe uma situação que muitas das vezes as pessoas não compreendem. Aquele que serve ao Senhor, a Bíblia diz que o maligno não os toca. Mas existe muito crente que está se deixando ser influenciado, controlado por comando de voz, controlado pela influência de pessoas que estão externas, de fora. E a Bíblia fala que nós somos atacados por dados inflamados do maligno, aonde? Na nossa mente. Para fazer o quê? Para travar você, para impedir você de cumprir o propósito de Deus e para causar destruição na sua vida. Nós vemos hoje uma verdadeira epidemia silenciosa. Pessoas deprimidas, pessoas com insônia, pessoas desesperadas, jovens, adolescentes, que usam como válvula de escape a sua automutilação. Quantos casos você já viu na internet? Mas não precisa ir longe. Pessoas, adolescentes, que estão se cortando, se mutilando. E por que fazem isso? Qual a razão? Não existe uma razão objetiva. É uma válvula de escape. E a gente percebe que aqueles homens que enfrentaram Elias naquele desafio, os sacerdotes de Baal, o que eles faziam para agradar a Baal? Eles se automutilavam. O diabo não muda, ele é o mesmo, ele continua agindo da mesma forma. Só que tem muitas pessoas que estão agindo assim, sem saber que estão sendo influenciadas. Eu fico olhando para a vida desse homem aqui, que viveu dessa forma durante todo esse tempo. Você acha que ele sabia, que ele tinha clareza, que ele tinha prazer na vida que ele levava? Que esse negócio de viver em sepulcros, de andar nu, de viver sozinho, de ser muitas das vezes acorrentado, era uma vida de desespero. Mas o Senhor Jesus Cristo naquele dia atravessou o rio, atravessou o lago. Para quê? Para alcançar esse homem e para dizer para ele, para mostrar para ele que existe algo mais, que existe vida além das dificuldades, que existe vida além da depressão, que existe vida além dos vícios, que existe vida além do pecado. Querido, eu não sei quais são as prisões que nesse tempo tem travado a sua vida. Porque às vezes você olha para a sua vida e fala assim: não, mas eu vivo numa boa casa, numa boa família, participo da igreja, estou ok. Mas olha, a Bíblia diz que Deus não vê como o homem vê. Deus vê o seu interior e sabe a realidade que você tem vivido nesses dias. Agora, sabe o que é melhor disso tudo? É que você é amado por Deus. Você é amado por Deus. E Deus, na verdade, te chamou nessa manhã aqui para te dar uma palavra de quê? De consolo, de libertação, de esperança, para dizer para você: olha, não acabou. A tempestade existe, os problemas existem. São reais. Mas o poder de Deus é muito maior do que essas coisas. Você precisa, na verdade, diante das lutas e das dificuldades, começar a clamar aquele que tem poder. Clamar aquele que tem poder para mudar a realidade da sua vida. Esse homem, quando Jesus pisou na terra, ele foi ao encontro de Jesus. Talvez você não tenha tido a experiência ainda de participar de alguns processos de libertação. Mas sabe qual que é o maior desafio? É porque a pessoa que precisa de libertação, na grande maioria das vezes, ela quer ser liberta. Mas quando ela está trilhando o caminho para ser liberta, o inimigo
ataca ela. Ela é atacada na mente, ela tenta muitas das vezes fazer o quê? Impedir que essa pessoa seja liberta. E a gente vê que quando Jesus pisou, esse homem estava indo ao encontro dele. Porque ele queria ser livre. Eu creio nisso. Porque você acha que o demônio ia bater de frente com Jesus? Querido, não existe guerra entre o diabo e Jesus, não. Ele não é páreo. Ele não é páreo. Não tem disputa, não. Mas o que acontece? Quando ele chegou, você já viu que ele já foi todo humildezinho. Faz alguma coisa, não deixa isso, não deixa aquilo. Existem implicações mais profundas nesse texto. Eu quero abordar com você hoje à noite. Mas eu quero parar agora para orar pela sua vida. Nós vamos parar neste momento para orar pela sua vida, para ministrar sobre a sua vida. Por quê? Porque você precisa entender que Deus ele quer fazer uma obra na sua vida. Porque Ele quer estabelecer um propósito grande através de você, amém? Fica de pé no seu lugar, eu quero orar por você. Eu quero ministrar sobre a sua vida, eu quero orar por você. Mas eu preciso que você entenda o seguinte: a atitude. Pastor, muitas pessoas, talvez você se pergunte isso nessa manhã. Pastor, o que eu tenho que fazer? Primeira coisa, você tem que crer. Segunda coisa, você tem que ir no lugar certo. E o lugar certo não é a Igreja Batista Vale das Bênçãos tão somente, mas é ir naquele que pode mudar a realidade da sua vida. Você precisa clamar ao Senhor. Querido, eu quero orar com você, eu quero orar por você. Mas existe algo que eu não posso fazer por você. Eu não posso clamar ao Senhor no seu lugar. Existe, olha, eu posso orar por você, eu posso pedir o Senhor por você, eu posso interceder por você. Mas olha, sabe o que muda a realidade de fato? É quando você mesmo, você clama pelo Senhor. Sabe por quê? Porque perto está o Senhor daqueles que o clamam. Perto está o Senhor daqueles que o invocam. Eu queria que nessa manhã nós vamos adorar ao Senhor com essa canção. E eu queria que você clamasse pelo Senhor. Clamasse pelo Senhor Jesus. Oh Senhor, nós te adoramos. Fecha seus olhos e adora o Senhor neste momento. Eu não consigo entender o que eu fiz pra merecer um gesto simples de amor e os meus pecados suportou. Seu nome é Emanuel, o Rei dos Reis é o Senhor. Num gesto simples de amor, no jumentinho triunfou. Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Toda a terra cantar ao Messias. A morte não pode deter, o sangue derramado foi. Ao terceiro dia ressuscitou. Seu nome é Emanuel, o Rei dos Reis é o Senhor. Num gesto simples de amor, no jumentinho
for. Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Toda a terra canta ao Messias. A morte não pôde deter, o sangue derramado foi. Ao terceiro dia ressuscitou. Yeshua, glória seja ao Rei, glorioso Salvador. Yeshua, Pode declarar isso. Yeshua, glória seja ao Rei, Senhor, glorioso Salvador. Yeshua, glória seja ao Rei. Clame pelo Senhor. Glorioso Salvador. Clame pelo Senhor. Yeshua, glória seja ao Rei. Glorioso Salvador. Yeshua, glória seja ao Rei, glorioso Salvador. Yeshua, glória seja ao Rei, glorioso Salvador. Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Toda a terra canta ao Messias. A morte não pode deter, o sangue derramado foi. Ao terceiro dia ressuscitou. Levanta suas mãos. Esse Deus Todo-Poderoso, que a Bíblia fala que foi lhe dada toda a autoridade nos céus e na terra, Ele é sobre a sua vida. Você pode declarar em nome de Jesus: essa tempestade não representa nada diante daquilo que Ele pode fazer. Querido, as pressões que você tem passado não representam nada diante do poder do nosso Deus. Querido, em nome de Jesus, levanta suas mãos e peça ao Senhor: apresente as suas causas, apresente a sua vida. Ele quer mudar a realidade da sua vida. Yeshua, Glória seja ao Rei, glorioso Salvador. Yeshua, glória seja ao Rei, glorioso Salvador. em nome de Jesus. Pai, nós oramos, ó Deus, e clamamos sobre a vida dos teus filhos. Ó Deus, que o Senhor possa nessa manhã vir com o teu poder, ó Deus, e quebrar, ó Deus, os grilhões. Ó Deus, quebra neste momento, ó Deus, toda prisão, tudo que tem impedido, ó Deus, os teus filhos de viverem os projetos que o Senhor planejou para eles. Em nome de Jesus, nós mandamos embora a depressão, nós mandamos embora a enfermidade, nós mandamos embora, em nome de Jesus, e declaramos livre, livre, livre para viver os propósitos do Senhor, livre para viver aquilo que o Senhor te chamou, em nome de Jesus. Aleluia. Glória seja ao Rei, glorioso Salvador. Oh Jesus.
Levanta suas mãos. Oh Deus, nós te adoramos. Aleluia, Jesus. Aleluia. Terceiro dia ressuscitou. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão preciosa do Espírito Santo sejam sobre a sua vida hoje e sempre, em nome de Jesus. Deus o abençoe em nome de Jesus. Às 16 horas nós temos o nosso culto Kids, e às 19 horas o nosso culto online. Eu quero continuar essa palavra, eu quero ministrar algo profundo ao seu coração nessa noite ainda, amém? Deus abençoe você em nome de Jesus. Vá em paz, em nome de Jesus.